Olá, piscianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos para a sua leitura mensal. Uma leitura para o mês de novembro de 2025. Que seja um mês de muita libertação para vocês, de muita consciência, de muita harmonia para as suas tomadas de decisões e ações. Piscianos, vamos juntos? Uma excelente sorte, uma excelente leitura. Vamos saber qual mensagem o tarot traz para vocês. Mês de novembro, qual a mensagem para os piscianos? Rainha de Ouros, elemento terra para vocês. Vamos lá. Aqui é o seguinte, uma belíssima energia, peixes. É o mês que vai falar sobre maturidade, vai falar sobre estabilidade, vai falar sobre gerar estabilidade, maturidade, tá? É uma energia feminina mesa, independente do teu gênero, aqui é energia. Então é o mês de manifestação daquilo que é seguro para você, daquilo que é próspero, daquilo que é fértil, daquilo que pode se reproduzir, crescer, ampliar, tá? É o mês que vocês podem se conectar a tudo e a todo aquele que é estável, que é gerador, ok? Saibam disso. Por quê? Por trás dessa energia, então é o mês que vocês podem se sentir mais estáveis, ok? Mas por trás disso tem essa energia feminina. Elemento terra, vocês são água, aqui é terra. Então, água, terra, fertiliza, cresce, prospera, certo? Então, é o mês para vocês conciliarem, materializarem tudo o que vocês sentem. Vamos lá. É o mês para vocês realmente materializarem tudo o que vocês estão sentindo. Então, tá sentindo feliz? Materialize. Está dentro de você essa felicidade? Materialize. Seja gentil, não sei, né? Organize algo, mas é algo que constrói, é algo que edifica. Está com raiva? Libera essa energia. Busque uma forma, um meio para liberação dessa energia. Por quê? Tô dizendo isso. 8 de espadas, 7 de paus, o 3 de espadas. Aqui, nessas 3 energias, algum pisciano pode sentir algum medo de ou não saber como manifestar algo, E esse algo pode falar muito das suas, ou tocar muito nas suas fragilidades. É como se vocês precisassem de fato materializar alguma questão, mas pode ter um medo de ser, confrontado de alguma forma. E aqui alguns de vocês podem ter a tendência nesse mês de tentar controlar, porque é como se você, poxa, já senti isso antes e eu não quero mais sentir isso. Então, é um mês para vocês realmente colocarem os pés no chão, trabalhar essas energias que foram ditas aqui, porque vai auxiliar vocês a se libertar de alguma questão que possa te aprisionar e que de alguma forma está muito no seu mental. Então, é como se tivesse assim, olha, a energia do mês, ela tá muito abundante. Então, tudo aquilo que vocês precisarem materializar, mas no sentido para fertilizar, para crescer e desenvolver, tá muito legal. Mesmo que você se sinta inseguro, você se sinta preso em algum contexto que mexe com o seu mental, é como se vocês estivessem assim, digamos, tá tudo propício, tá? Tá tudo propício para se materializar, está no momento certo, está na energia material, ou seja, de rotina, né? De conjuntura, certo? Só que a mente de vocês pode estar sabotando, tá? E a mente de vocês é assim, ó, a mente sabota, ela tenta fechar e travar, controlar situações, e quando vocês colocam alguma ação na matéria, vem com 7 de paus, então aquela sensação de confrontar. Por isso a energia da Rainha de Ouros, o equilíbrio. Ouros é o tempo de maturação de alguma situação. Então é como se o que você for fazer esse mês, digamos assim, que eu sinto que é o tempo certo, mas você tem ainda algumas limitações.
Então não existe nada e ninguém que pode aí interferir nesse teu processo, porque é um processo seu, íntimo, seu, entende? É uma questão de compreensão de vocês mesmos, que vai chegar aqui com o tempo. Pode falar de um acolhimento, pode falar de vocês sendo nutridos, acolhidos, pode falar de alguma proteção. Essa rainha de ouros, ela tem um tambor em mãos, então ela toca, ela é como se ela estivesse encantando, chamando a fertilidade. Então vocês podem ouvir um toque, um chamado, uma orientação, para que vocês vão, né, sendo guiados a sair dessa vibração que aqui se manifesta, tá? Olha, para encerrar o 10 de paus. Encerrar algo que para você está muito pesado. Tá vendo? É como se tivesse muita insatisfação. Então é um mês para vocês serem guiados, de alguma forma, a materializar. Eu sei que tá meio confuso e eu sei que para mim também está, mas é aquela coisa, para quem é, a pessoa entende, porque essa não é a minha energia. Então eu tô tentando clarificar a energia de algumas pessoas, entende? Então, piscianos, é um mês propício para vocês materializarem, é o tempo certo. O tempo ele já deu a maturação, mas a mente de vocês podem tentar sabotar a todo momento uma manifestação que fala sobre a soltura. Alguns de vocês têm muitos traumas ou muitas crenças enraizadas, passaram por muitas ou possuem muitas marcas internas, né? Que marcaram a mente de vocês. Então, quando vocês tentam manifestar ou se libertar dessa conduta mental, vocês sentem-se muito cansados, 10 de paus, exauridos. É uma ação muito cansativa, porque a mente, ela tá pressionando vocês. Não é ilusório? Não, não é ilusório, mas é um condicionamento, alguém muito condicionado a isso, a manifestar a mente muito sob pressão. Então é como se alguém regredisse. E na hora de materializar é tudo muito cansativo, é um esforço demasiado. E aqui pede-se para você, com a Rainha de Ouros, é um tempo de nutrição, é um tempo de acolhimento. A Rainha de Ouros, ela é mãe também, né? Então ela fala dessa questão de peixes, vamos se maternar. O que você precisa maternar em você? Quer dizer que você vai se pegar no colo e balançar? Não. O que em você precisa ser acolhido nesse mês de novembro? Então, esses pontos, eles estarão muito em evidência. Muito em evidência. O que pode ser maternado, ou seja, acolhido, o que você pode olhar por isso com mais carinho, é o seu corpo mental e as suas ações, que não estão condizentes. Aqui fala muito sobre excessos, ações que são tomadas mediante a questões que já aconteceram lá atrás, mas que ainda te prendem, te aprisionam. Então é como se fosse uma autocobrança, a mente não conseguindo ver uma resposta, sendo que você está livre. Mas o que te aprisiona é a mente, são os traumas ainda. Sabe assim, imagine você... eu sempre dou o exemplo de trabalho, né? Que é mais fácil para todo mundo compreender. Imagine você teve um chefe muito carrasco, por exemplo. E você ficou com aquilo. Você ficou muito impactado, isso registrou muito você. Então, quando você entra numa rotina de trabalho, você sempre está esperando isso do seu chefe, do seu líder, ou das pessoas que o envolvem. Essa energia de aprisionamento, essa energia de sempre ter que fazer demais. E não é sobre fazer demais, é sobre liberar essa sensação que você tem. Já foi. É como se você tivesse condicionado a sempre fazer mais, mais, mais. É uma cobrança incessante aqui. Alguém pode falar, nossa, que leitura negativa. É negativa para você, né? Que não está habituado a realmente trabalhar o autoconhecimento. Quando você começa a investir em você, mesmo que você fale, nossa, minha vida é perfeita. Pessoal, sempre tem uma coisinha a olhar, né? Se não é você, pode ser a pessoa que você mais ama, que pode passar por isso. E o que você faz? Você se compadece com essa questão ou você finge que não vê? Entende? Isso gera um peso gigantesco por trás. Mantenha as aparências. Aqui não é sobre manter as aparências, é sobre olhar
para tudo aquilo que está muito inflado, porque olha aqui, é ouros, então já tem um tempo que isso está acontecendo. Nós chegamos em 8 de espadas, 10 de espadas aqui na mesa. Então são coisas que já acontecem há muito e muito tempo, mas que sempre voltam, digamos, para a estaca zero, o 3 de espadas. Para a estaca zero, o 3 de espadas. Sempre volta para uma dor. Por quê? Por que está sempre voltando para isso? Por que a sua mente sempre volta para esse ponto? Porque é algo que precisa ser liberado. Só que vocês ainda estão vendo isso como uma grande batalha. E não é uma batalha. Porque é só você contra... é você e a sua mente. Então é uma questão de nutrição. Por isso essa energia do maternar. É nutrir isso que para você está em excesso. Peixes cansado. Então, essas questões, elas inflam nesse mês, para que vocês possam olhar para elas com mais carinho, entende? Elas vêm à superfície para que vocês possam realmente enxergar, porque aqui tá vendo que ela dá as costas, ela não quer enxergar. Olha, ela dá as costas, ele dá as costas, esse aqui olha para baixo, esse aqui nem aparece na imagem. Então, a única que olha, está de frente para alguma situação, é a Rainha de Ouros. Então é o mês de colocar a maturidade em ação e não a fragilidade do que se pensa, do que se sente. Isso não está sendo invalidado o que você sente ou o que você pensa, não. É realmente para vocês olharem e liberar. Então a vida ela faz esse fluxo sempre constante. É como a maré ela puxa, mas depois ela traz de volta, não é isso? Então aquilo que ela não aceitou, ela devolve. É mais ou menos isso. Aquilo que não pertence ao mar, o mar devolve. Entende? Então, a vida de vocês, mental e as ações, elas estão dessa forma, tá? Certo, piscianos? Vamos para o baralho cigano. Essa foi a mensagem do mês. Vamos para a mensagem geral. Mensagem geral para os piscianos. Mês de novembro. Olha, legal, vocês vão sair realmente de alguma situação que possa ser uma grande repressão, tá? Então, vocês começam a perceber as coisas com mais clareza. É onde vocês vão começar a se desenvolver, tá? Aqui vocês estavam realmente, ou possam ainda estar em algum tipo de aprisionamento, tá? É uma coisa que ela traz para você uma sensação de proteção, mas ao mesmo tempo traz alguma repressão. E nesse ponto é o que vai fazer alguma mudança, né? É um estímulo. Talvez vocês estejam se sentindo muito aprisionados dentro de uma situação, ou muito limitados dentro de uma única estrutura, que parece ser grande, parece ser importante, mas que te limita essa estrutura ou essa condição. É onde uma oportunidade se abre para vocês com mais clareza, ou vocês podem, né, amadurecer dentro dessa nova oportunidade, porque o Sol ele porta o As de Ouros, é onde você pode se desenvolver, tá bom? Ou ter melhor, também a melhor consciência para vocês fluírem dentro de alguma situação com mais segurança, tá? E aqui eu sinto uma questão de mais, se sentir enraizados no sentido de se sentir mais seguros para caminhar. Aqui você tá muito engessado, tá? Muito engessado dentro, tá vendo? Olha o caixão. Muito engessado dentro de alguma situação. Aqui, piscianos, no mês de novembro, inicia um processo realmente de despertar, um processo de realmente transmutar. Aqui fala de transmutar crenças, tudo aquilo que tá te limitando, você começa a expurgar. Pode vir através da espiritualidade para alguns de vocês? Pode ser uma orientação espiritual, pode ser um passe energético, enfim, alguma prática que movimente esse seu lado mais de fé, estimule mais a sua fé. Então, aqui tem também uma transformação na fé de vocês, tá bom? O que traz, seja pela fé ou não, peixes, mas aqui fala principalmente de dificuldades, tá? Que vocês têm na vida de vocês hoje, que podem estar muito fechadas e que vocês começam realmente a expurgar isso, é onde vocês começam a cortar e no sentido de transmutar. Não é somente cortar, ter uma transmutação, é um processo de selecionar, tá? Porque você pode liberar, mas não necessariamente compreender a questão.
E aqui com a foice é como se você compreende agora o que você pode carregar dessas experiências e o que não. Não é porque você vivenciou algo muito difícil que você tenha que apagar tudo da sua memória. Não, porque isso pode ser muito útil logo ali na frente. Essa experiência, né? Você se recordar, poxa, vivenciei aquela questão ali e daquela experiência eu tiro tal aprendizado. Entenderam? E é isso que vocês estão fazendo. Cavaleiro, os lírios e a serpente. Você vai se encantar por alguma questão que desperte harmonia, mas ao mesmo tempo que, sabe, uma brisa boa. Então traz aquele movimento, traz aquele frescor, aquele movimento, mas ele é leve. E vocês vão se encantar muito por isso. Parece que é uma força, mas ele é leve. É complicado, né? É uma força que é leve. Sim, traz uma intensidade, eu não posso dizer que é uma intensidade, porque o cavaleiro ele é intenso também, né? Ele traz um movimento muito rápido, muito dinâmico, mas é leve. Entende? Vocês vão se encantar muito por isso. Pode ser alguém? Pode, o cavaleiro é uma pessoa também, tá? O trevo, a nuvem e a montanha. Olha, toma atenção para não fazer tempestade no copo d'água, tá? Então, uma situação que ela pode começar de uma forma simples, mas pode se transformar num grande obstáculo, porque não deixa a confusão mental tomar a frente das suas questões, tá? Então, se você tem alguma questão para resolver, tira um tempo, descanse, deixa a poeira baixar, depois você toma uma ação. Porque aqui é como se vocês tivessem a tendência de se preocupar demais. Deixar a ansiedade tomar a frente é onde a coisa toma uma proporção absurda, tá? Lembrem-se, peixes, nós estamos em tempos muito difíceis. Muito difíceis. É aquela energia do 10 de paus. Então as pessoas... sabe, já muito infladas, tentando resolver coisas, a pessoa tá estressada tentando acalmar o outro. Não funciona, né? Então, um passo de cada vez, tá? Olha a criança trazendo a leveza. A sua leveza de comunicação, ou a forma de qual vocês conseguem ou conseguirão transmutar a sua própria conduta aqui. É como se vocês fossem colocar alguma ação mais leve, e ela fala da comunicação, uma inovação na comunicação que vai gerar mudanças para você. Então, quanto mais simples você for dentro de uma situação, melhor. Mais a coisa flui. Pode fluir de uma forma um pouco lenta, mas ela flui, tá? Aqui você pode tocar corações nesse mês. Essa questão da criança, da sensibilidade, você pode utilizar dessa sua sensibilidade nas suas comunicações, isso toca corações, tá? Principalmente corações muito feridos, pessoas muito amarguradas ou machucadas pelo tempo, pela vida. Não reprimam a sua espiritualidade, não reprimam algum sonho ou acessos que vocês possam ter esse mês. A casa vem como a materialização de alguma estabilidade, então alguns de vocês podem tentar reprimir isso. Não tentem controlar alguma questão, tá? Esse é o ponto. Tudo que você puder manifestar com estabilidade, ok, tá? Aqui fala de vocês, tá puxando muito para um ponto mais da espiritualidade, tá? Você cresce quando você se permite se conectar. Entenda a espiritualidade, peixes, não só como você frequentar um templo, por exemplo, mas pode ser alguma orientação que você receba, como foi disse, às vezes é um passe energético, um reiki que você recebe, não sei. Permita isso, é isso que vai trazer mais empoderamento para você, tá? Muita comunicação com uma pessoa controladora, pode ser com alguém da família. Olha, a todo momento vocês recebendo algum tipo de ajuda para realmente se libertar de alguma questão, tá bom?
Abra as portas, tá? Para aquilo que vem como oferta, o buquê, que abre os seus caminhos. E quando fala de abrir os caminhos, pode ser uma diversidade de situações, porque temos diversidades aqui de piscianos com várias histórias, né? Então, prudência quando acolherem essa questão. Caminhos abertos para vocês. Caminhos abertos para que vocês se libertem também de alguma questão, tá? Aqui nesse mês, alguém pode estar muito tentado a dar um passo a mais. Por quê? Esse passo a mais, ele fala de algo ambicioso na vida de vocês. Não está muito claro aqui o que é, mas é algo que reluz aos seus olhos, algo que você fala, isso é próspero, isso é abundante, pode formar algum tipo de aliança, tá bom? Se você já possui alguma parceria com alguém, também não está claro. Romance, amizade, trabalho, fique atento, tá? Porque se você espalhar demais isso, pode ter alguém que fique de olho, tá? Nessa questão, nessa parceria. Aqui pode ter alguém que tenha algum sócio, um parceiro que está, tem um vínculo com você, mas está de olho em algo maior. Piscianos estarão se seduzindo, vocês vão se sentir, não é seduzidos, vocês se sentirão atraídos por alguma questão que mexe muito com as suas emoções. Aqui eu tô falando de algum pisciano que é muito ligeiro, né? Que é muito astuto, mas tem alguma questão que te encanta, tá? Te encanta. E que de alguma forma fará você sair de algum círculo. Piscianos, vocês terão alguma relação, vou colocar assim, né? Que possa falar de intimidade e carinho. Então, é uma relação, assim, íntima, mas que pode... Como eu posso falar isso, gente? É uma relação intensa, tá? Uma relação íntima que intensa, mas repleta de muito sentimento, tá bom? Certo? Vocês vão estar lidando com uma mulher, pode ser uma mulher de grande conhecimento, uma mulher que traga conhecimentos e que ajude vocês a lidar com documentos, papéis, resolver questões. Pode ser uma conversa de questões mais problemáticas ou conversas mais difíceis, mas que vocês vão conseguir resolver isso, tá? Chegarão num bom resultado. Olha, aqui de uma certa forma, o medo ou a insegurança, ela não vai mais privar vocês. Então, eu vejo vocês irão se movimentar um pouco mais. Então, é como peixes, assim, olha, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Então, no momento, eu sinto uma certa insegurança, um certo medo, mas eu vou conseguindo, mesmo assim, me movimentar, fazer algumas questões aqui que são positivas, mas logo ali eu vejo que vocês param de novo, porque parece que vocês querem sempre se movimentar com muita segurança, tá? Cuidado com amizades falsas, hein? Aqui uma pessoa vai mandar uma mensagem pra você, se passando de amigo, mas muita atenção, essa pessoa quer tirar algum proveito de você, ou essa pessoa pode deixar alguma negatividade em você, tá? Nessa comunicação. Essa comunicação, ela vem por mensagem, principalmente e-mail ou alguma coisa assim, tá? Também pode ser uma pessoa que seja portadora de uma notícia que não seja tão bacana assim, ok? Que possa te gerar um certo desgaste, tá bom? É isso, tá? Peixes, eu vou fechar essa parte, eu vou trazer energia de trabalho e amor pra vocês. Vamos lá para trabalho, mês de novembro para os piscianos.
Olha, é um mês de muita cobrança, tá? Pode ser aqui um mês de muita autocobrança, mas vocês poderão dialogar isso ou fazer um planejamento para transformar o que precisa. É um mês realmente que vai falar de muitas mudanças, um processo de mudança para vocês, tá? Um processo de despertar. Os conflitos e dificuldades realmente estarão impulsionando vocês para transformar, para que vocês tenham uma nova ação, tá? Então, essa questão hoje que vocês podem se sentir cobrados dentro do ambiente profissional, pode ser você se cobrando, alguém te cobrando, ou o movimento da vida passando por uma cobrança, na verdade, tá levando vocês para ter um planejamento, tá? É construir algo de uma forma diferente. Aqui na soma 12/8 dá 20 no tarô, que é o arcano do julgamento. Então, é uma fase realmente de encerrar tudo aquilo que é muito intenso e que possa estar de alguma forma te prejudicando. Isso pode vir da sua conduta ou de um outro alguém no ambiente profissional. Tá? Então, assim, é a oportunidade de fazer diferente. Para alguns de vocês pode ser a oportunidade de sair de um trabalho e ingressar em outro. Aqui não fala de um novo trabalho, mas fala da saída de algum trabalho que você esteja, que possa estar muito maçante, tá? Se você é um profissional autônomo, as suas condutas passarão por uma transformação. E você receberá, digamos, auxílio, orientação, tá vendo? Ajuda. Uma parte, né? Ambos estão construindo um ninho. Então, é o 7 de ouros, é um desenvolvimento, é um planejamento. E provavelmente vocês não farão sós, porque aqui é como se você não soubesse como recomeçar. Então, de alguma forma, você pode fazer isso em parceria, de fato, uma sociedade, ou ter uma orientação para que você edifique o que você precisa. Porque aqui leva ao 9 de ouros, então é a sua parcela de contribuição que será mais importante dentro do seu próprio processo de trabalho, tá? Que fala sobre transformações, ok? Aqui também podemos falar dentro de um ambiente profissional, se você falar, olha, não vou sair dessa empresa, tá difícil, tá, mas não vou sair. Aqui vocês podem ter algum tipo de diálogo com alguém que vai reverberar essa conversa, tá? E ela leva a algum tipo de modificação dentro dessa conduta profissional, dentro dessa rotina profissional. Vamos lá. Energia de relacionamento. Para quem está interessado, vamos começar pelos solteiros. Que vem para os solteiros, mês de novembro. Peixes, solteiros. Olha, você sai de um caminho de preocupação ou de relacionamentos muito rápidos, Cavaleiro de Paus. Relacionamentos muito pautados, encontros fugaz, sem comprometimento nenhum, tá? Somente pelo desejo. Aqui vocês começam a ter alguma troca, tá vendo? Energia de paus e nuvens. Vocês vão para ouros e rainha de ouros, os caminhos. Então vocês saem para os solteiros, provavelmente vocês vão querer aqui se comprometer mais. Então existe sim uma mudança. Todos esses conflitos que a leitura trouxe em alguns pontos, realmente vai fazer ou estará auxiliando vocês nesse processo de despertar para algo mais seguro. Então, piscianos que estão solteiros, vocês podem sair de uma energia de muita confusão, tá? Nas suas relações íntimas, românticas, para trocas mais seguras, trocas mais maduras. Do 6 de ouros, vocês vão para uma rainha de ouros. Então, e é a energia que abre a leitura de vocês, né? Então, vocês vão aqui para uma movimentação, digamos, no seu campo de romance, solteiros, mais seguros. Vocês vão optar por trocas que despertem segurança, estabilidade, maturidade, uma tal liberdade, vamos colocar assim, mas é uma liberdade segura, não é libertinagem, porque aqui o Cavaleiro de Paus com as nuvens seria libertinagem. Aqui seria algo realmente o libertinagem ou descompromissados, tá? Entendam como quiser. E aqui na Rainha de Ouros não, já é algo realmente que tem caminhos, é algo mais, é uma troca muito mais segura para vocês, tá? Agora vamos aqui para
Piscianos que estão no relacionamento. Piscianos que estão no relacionamento, mês de novembro. Muita comunicação sobre dinheiro nessa relação, tá? Pode ser investimento de um novo projeto. Vem comunicações falando sobre investimentos para vocês, mas eu não vejo tanta iniciativa. A criança, ela fala de algo muito ainda começando. Então, o casal, ele pode, se falar de investimento, não vai querer investir tanto, tá? Pode ser uma das partes? Pode ser. Uma das partes está mais interessada em construir algo, a outra nem tanto. A outra vem com o cavaleiro de espadas. Então, uma das partes quer construir alguma questão, a outra não. Digamos assim, não é que não, mas a pessoa ela não está na mesma vibe que a outra, tá? Isso pode falar de investimentos financeiros, compras, pagamentos, o que for. Então, o casal vai estar muito envolvido nessas questões, tá bom? Pode ter filhos dentro dessa história, algum investimento especial, algum filho que possa precisar esse mês. Pode ter alguma possível negociação de uma viagem ou algum projeto. Foi dito aqui, né? Se for uma viagem, ela tem grande tendência de acontecer. Uma viagem ou uma mudança significativa, tá? Que de alguma forma conta com o apoio do parceiro. De uma certa forma, o casal está integrado, mas assim, é como se fosse cada um no seu quadrado, tá? É o que eu vejo aqui. Tá bom? Não vejo o casal se comprometer ou querendo se comprometer com coisas grandes esse mês. Pode ter uma conversa, mas não vejo um comprometimento de fato, tá bom? É como se o casal fosse querer aguardar alguma questão. Vamos ver no que vai dar? É mais ou menos isso, tá? Peixes, vamos aqui, mensagem final para vocês. Lua nova, exatamente a lua que estamos nesse exato momento. Simboliza o crescimento pessoal e a renovação, enfatizando a constante evolução em novos começos e o empreendimento. Assim como a lua passa por suas fases, cada uma simbolizando crescimento e renovação, lembre-se de que você também está em constante evolução. Desafie a crença limitante de que não pode confiar no futuro. Em vez disso, abrace a mudança como uma parte vital de sua jornada. Renove sua confiança e estabeleça metas. Exatamente, peixes. É um processo agora de renovação. Então, saindo de uma fase mais complicada, se permitindo abrir espaço para o novo. E fala principalmente sobre uma nova ação, uma nova conduta dos piscianos nesse mês de novembro. Excelente, tá? Excelente. É hora de empreender, é hora de crescer, tá? Certo, peixes? Aquilo que você quer crescer fora precisa crescer dentro de vocês. É a renovação. Que Deus abençoe vocês. Feliz mês. Que Arcanjo Miguel sempre possa fazer muita luz e muita vitória em seus caminhos. Que vocês possam ser sempre muito felizes. Tchau, tchau.